Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Essa é a razão de estarmos aqui. Amém? Amém. Irmãos, eu tenho um tema para a mensagem de hoje. Eu vou começar com um tema já. Amém? Aí depois o pessoal da multimídia precisa mandar um WhatsApp para mim no dia da semana. Qual que é o tema da mensagem? Eu vou começar com um tema já. O tema da mensagem é o evangelho que transforma ou um evangelho transformado. Vou repetir. O evangelho que transforma ou um evangelho transformado. Amém? Abra sua Bíblia em João, evangelho que escreveu João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu vou ler mais uma vez. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por estarmos aqui, te louvamos, ó Deus, por estarmos inseridos no corpo, por sermos o corpo do teu Filho, te louvamos por poder experimentar de tudo que o Senhor tem, Senhor, feito e manifesto, Senhor, nas nossas vidas. Que neste momento, Pai, nós possamos estar prontos a ouvir tua voz, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, uma unção para que eles possam ouvir, Pai. Que nós não venhamos, Senhor, estar dispersos, Pai. Que nós possamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Essa palavra, Deus, Ele trouxe à minha vida, Ele trouxe ao meu espírito, acho que umas 2 semanas, quando eu fui convidado para ministrar numa conferência, aqui em Taubaté, na igreja do pastor Hilton. Até o pastor Tiago está aqui, tem os irmãos também que estavam lá. E essa palavra, ela tinha um propósito, um tema, a conferência. E depois que eu ministrei lá, essa palavra ela começou a tomar mais forma dentro do meu espírito. Era como se Deus começasse a colocar mais algumas coisas. E Ele foi montando e montando. E eu falei: Senhor, essa palavra então é capaz que eu ministre ela mais uma vez. E não sei quando, mas amém. E aí eu tive recebido o apóstolo Eli, aí um cargo, a responsabilidade, está aqui hoje com vocês, ministrando uma palavra da parte do Senhor. E aí o Senhor trouxe essa palavra no meu espírito, e eu tenho certeza que essa palavra vai produzir algo muito poderoso dentro de você, amém? Quando eu estava ali, eu eu me movimentei ali atrás da igreja, a Chesley, que faz parte da equipe profética, ela me entregou ali uma visão, e depois também o evangelista Roger também me entregou ali uma visão, uma impressão no espírito, e tudo isso foi montando e preparando tudo aquilo que estava já dentro do meu espírito. E é assim que Deus faz, né? Deus, Ele sempre vai dando alguns apontamentos, alguns sinais na nossa vida. Você possa estar sempre atento aos sinais do Senhor. Amém? E uma coisa que é certa, meu irmão, é que os sinais do Senhor, a maioria das vezes, se não todas elas não virão numa proporção tão grande. Elas virão às vezes como uma pequena nuvem no céu. E toda pequena nuvem do céu, ela é um sinal de que uma grande chuva está por vir. Mas isso é contraditório, porque como que uma pequena nuvem pode produzir uma grande chuva? No reino de Deus as coisas parecem contraditórias. No reino de Deus, as coisas que parecem pequenas, são essas que Deus usa para poder fazer coisas grandes na sua vida, amém? Então não despreze as coisas pequenas, não despreze os pequenos sinais, não despreze aquilo que muitas vezes é algo que está apontando, é um apontamento de Deus a respeito de algo sobre a sua vida, amém? Amém?
Essa palavra então veio, e nós estamos vivendo em um tempo que é necessário nós trazermos o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo genuíno, para poder destruir um Evangelho que foi deturpado. O tema já é um tema que você já entende, sabe a tônica da mensagem, a ênfase da mensagem. Um Evangelho que transforma, ou um Evangelho transformado. Porque, meu irmão, não existe viver o Evangelho de Cristo, não existe viver o Evangelho genuíno de Cristo e não ter transformação. Não existe um Evangelho que não transforme. O único Evangelho que não transforma é o Evangelho que foi transformado, que foi modificado, que foi deturpado, distorcido ou adulterado. E nós estamos vivendo em dias em que, irmãos, é necessário vivermos o Evangelho genuíno de Cristo, a qual transforma a nossa vida. Eu estava ali no momento da adoração, e em um determinado momento eu comecei a chorar, e eu tive que me segurar ali para não chorar mais do que eu já estava chorando. A minha esposa até olhou para mim meio de lado assim, eu estava que nem a minha filha mais nova, já fazendo beicinho assim, eu já estava, estava já deformando no choro, porque veio dentro de mim assim uma angústia. E por que essa angústia? Eu falei, Senhor, porque eu estou sentindo isso. E o Espírito Santo falava dentro do meu espírito, só existem muitas pessoas aqui dentro que sentem que a sua vida não pode mudar. Pessoas escravas de hábitos e até mesmo de vícios. Pessoas escravas de hábitos, vícios, pessoas que olham para o contexto da sua vida, do seu casamento, que olham para a sua família e têm o seguinte sentimento: puxa vida, eu acho que não tem como mesmo mudar isso. Eu acho que não tem como mesmo eu mudar. Eu acho que meu casamento não tem jeito mesmo. Parece que eu comecei a sentir o sentimento de algumas pessoas que estão aqui dentro e que sentem que não podem mudar de vida, não podem mudar de atitude, não podem mudar na sua vida na íntegra. E aí eu comecei a me angustiar, falei, Deus, arranca essa angústia de mim, o que é isso? Aí ele me mostrou o porquê. E aí, meu irmão, um dos papéis desse evangelho genuíno que transforma, meu irmão, é te arrancar desse lugar de medo e de insegurança e te levar para um lugar de dependência total dele e poder ver a sua vida transformada, o seu casamento restaurado, todas as coisas, meu irmão, podem ser transformadas pelo poder do evangelho de Cristo. Mas é uma vida inteira, profeta. Mas é uma vida inteira fazendo assim. É uma vida inteira acreditando que sou assim. Eu sou assim. Não, meu irmão, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, meu irmão, ele é capaz de transformar a sua história por completo. Esse texto que nós lemos, Cristo, ele antes de entregar o seu Espírito, ele libera uma frase, ele libera algo, uma palavra que muitos até hoje não entendem. Que os teólogos estudam e não conseguem entender essa palavra, porque não conseguem enxergar a luz da revelação de Cristo. Quando Jesus fala, está consumado, meu irmão, ele está dando um ponto final, um basta, para todo um período, toda uma lei, toda uma liturgia, toda uma estrutura, e ele está dizendo, a partir de agora, está finalizado, e começa-se algo novo a partir deste momento. Meu irmão, o Evangelho de Cristo não é Evangelho sem que haja a cruz. Amém? Amém mesmo? A palavra consumado significa levar a um fim, finalizar, terminar, pagar. No grego, teléo. Sabe, o Evangelho de Cristo é o único que pode transformar a terra. É o único que pode gerar transformação na vida do homem. O único poder que pode gerar transformação é a cruz de Cristo. Agora eu quero que você abra sua Bíblia mais uma vez, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18.
Nós vamos ler alguns textos nessa noite, amém? 1 Coríntios 1:18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Amém? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Para os que se perdem, loucura, e para os salvos, o poder de Deus. Quem são esses que se perdem, né? Quem são esses que se perdem? Porque o evangelho da cruz, a palavra da cruz é loucura para esses. Esses que se perdem, que não conseguem entender o significado da cruz e o propósito da cruz em suas vidas. E para nós que somos salvos, o poder de Deus. Sabe qual é o maior problema, meu irmão? É que o evangelho tem perdido a cruz. Sabe, o evangelho tem perdido a cruz. Essa cruz, que é de tamanha importância, nós vamos entender ao decorrer da ministração, foi sendo arrancado desse evangelho. A mensagem da cruz foi perdendo força dentro do evangelho, que são as boas novas. E você vai entender de uma forma não religiosa, porque a cruz, ela tem 3 níveis. E o problema não foi tirar totalmente a cruz, mas o problema foi minimizar essa mensagem. Porque essa é uma estratégia do diabo. Quando o diabo tira algo completamente, é certo de que haveríamos de sentir falta. Mas quando o diabo pega uma mensagem e ele consegue limitar ou minimizar essa mensagem, ou diminuir a proporção ou o valor dela, ele não tirou, mas ele limitou. E quando, meu irmão, nós não entendemos o evangelho na qual a cruz de Cristo e a morte e a ressurreição está no centro, tem que ser a verdade desse evangelho, meu irmão, o evangelho passa a ser transformado, em vez de ser um evangelho que transforma. Sabe qual é o problema? Existe um espírito de religiosidade que minimizou essa cruz dentro do evangelho. E minimizou dentro de uma das atuações da cruz dentro do evangelho. Sabe, a primeira mensagem que minimizou o poder da cruz dentro do evangelho foi a mensagem de que a cruz, a morte de Jesus, a cruz é só para tirar o pecador e transformar ele em salvo. Então hoje, se você está numa igreja, infelizmente ainda presa a uma religiosidade, você vai ouvir pregadores, líderes, ministros falando: não, nós temos que voltar à origem, pregar o evangelho da cruz. Mas até que ponto? Porque você vê dentro de um contexto religioso a mensagem da cruz somente para salvar a pessoa. E aí para. Então a cruz, dentro do contexto de um evangelho transformado e modificado, ele só produz o quê? Ele só produz a salvação. Que isso, profeta? Que heresia que é essa? Isso não é suficiente, isso não é o objetivo final. A cruz não é só para produzir a salvação e levar a gente para morar no céu. Não. Eu gosto de falar e já olhar no rostinho de cada um. Não. O evangelho da cruz, ele produz sim, ele tira o pecador do lamaçal do pecado e transfere ele, e leva ele para uma posição de santidade, ele leva ele para uma posição de transformar, de uma nova criatura. Isso é verdade, isso faz parte.
Mas isso não é o final das coisas. Diga comigo, isso não é o final das coisas. A cruz me tira da condição de perdido e pecador para a condição de salvo. Efésios 2, 4 e 5, não precisa abrir agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? 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 Mas tem mais. Tem mais. Qual é o objetivo de Deus em nos salvar? Qual é o objetivo de Deus em te salvar? Qual é o objetivo de Deus tirar você lá do lamaçal do pecado e te trazer para o reino da luz? Qual é o objetivo de Deus? Ah, profeta, é para mim morar no céu. Eu fico imaginando se esse fosse o propósito real, como seriam os nossos cultos, né? As pessoas aceitariam Jesus e já caíram duro no chão, mortas. Imagina, ia ser um culto alegre e triste no mesmo tempo. Enquanto, aceitou Jesus, aleluia, aceitou, pum, morria. Qual é o objetivo de nos salvar? Por que então que ele levou seu filho à cruz do Calvário? Agora eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2, 3, eu vou mostrar para você qual é o objetivo de nos salvar. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3 e 4. Diz a palavra do Senhor: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Ponto final, amém. Amém? Não amém? Misericórdia. Como assim não amém? Vou repetir de novo então aqui o texto, espera aí. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Ponto final, amém. Tem mais na sua Bíblia? Cara, minha Bíblia está errada, então peraí, deixa eu ver. Não, tem mais mesmo. Tem mais. Vou ler tudo de novo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Caramba, então tem alguma coisa a mais? Então tem um outro passo a ser dado depois da salvação? Mas a salvação não é a que eu aprendi lá na escola dominical, quando eu ia pequenininho lá, que a salvação era aquele objetivo final, lá no final da minha carreira, que eu lutava a minha vida inteira para chegar lá no final e ser salvo. E ainda corri o risco ainda de estar fazendo tudo direitinho, e daqui a pouco eu cometi um pecado, Jesus voltava e já era, perdeu. Porque, irmão, de verdade, eu tinha mais medo de Jesus do que do diabo. Porque, não, vamos pensar. Eu ouvi desde pequeno na escola bíblica dominical, porque eu já falei aqui para vocês que eu nasci no berço evangélico. Não, eu nasci no berço evangélico. Berço feito com madeira de acácia, entalhado com ouro, e vende lá nas Casas Bahia. Essa piada já está ficando velha, né? Eu já conto toda vez. Tá bom, você dá risada, então serve. Eu aprendi desde a escola dominical que era uma coisa lá no final. Então quando eu estivesse lá velhinho, oh, aleluia, velhinho, agora eu sou salvo porque eu consegui. Mas vai que velhinho, eu cometesse um pecado, Jesus voltasse, perdeu a vida inteira. Eu tinha mais medo de Jesus do que do diabo, irmão, porque o diabo, se eu falasse o nome de Jesus, o diabo ia embora. Mas e agora? Quem que eu falo o nome para Jesus? E se ele chega... Eu pequeno, eu falava assim, cara, e se ele volta na hora que eu estou pecando, velho? Daí já era. Não tem nem como falar Jesus, não, Jesus. Meu irmão, a salvação é só a porta de entrada. A salvação é só o começo de algo que Deus quer realizar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre a sua nação, sobre toda a face dessa terra, meu irmão. Nós cremos que a igreja do Senhor, através do evangelho genuíno da cruz, a morte e ressurreição de Cristo, é capaz de transformar a terra. Aqui não é um jargão do sonho de Deus, vamos transformar a terra, aleluia, né?
Pink, como é que é o nome daquele bichinho? Os ratinhos, né? Pink, o quê? Ia falar Pink Floyd, não. Pink Cérebro, né? Que eles acordavam, vamos conquistar o mundo, né? Aqui a gente... Não, irmão, a gente crê nisso. A gente crê no Evangelho da cruz de Cristo, da morte e da ressurreição, que transforma, meu irmão, que transforma todas as coisas. Amém? A salvação é só o primeiro passo para que eu inicie um processo de pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, depois que eu recebo a salvação, eu começo uma nova trajetória, e nessa trajetória eu começo a caminhar em direção ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus em mim. Esse processo tem que acontecer, meu irmão. A cruz de Cristo não é só para o pecador deixar de pecador e ser salvo. A cruz de Cristo não é só para tirar aqueles que iam na biqueira usar droga, ia no bar beber cerveja, ia fazer um monte de coisa, sair dessa rotina e passar a vir à igreja todo domingo. A cruz de Cristo não é só para isso. Porque senão a cruz de Cristo ela se torna ineficaz, meu irmão. A cruz de Cristo não quer mudar somente seus hábitos, sua rotina, não. A cruz de Cristo quer mudar o seu interior, quer mudar a sua natureza, quer quebrar estruturas que estão dentro de você. Só ela pode fazer isso. Lembra que eu falei que o diabo ele não arranca, ele minimiza. É assim que ele faz. Ele minimiza as coisas, porque daí você olha, não está ali ainda. Não, nosso evangelho, nós pregamos o evangelho da cruz. Ele minimiza, sabe por quê? Porque ele consegue, meu irmão, limitar. Ele consegue criar um muro e impedir que as pessoas cresçam, que as pessoas amadureçam em Cristo, que as pessoas avancem no pleno conhecimento da verdade, que é Ele, o Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, uma das mensagens que minimizou a eficácia e o poder da cruz foi essa mensagem da cruz somente para o pecador. Diga assim comigo: a mensagem da cruz. Vai, diz de novo, que tinha gente que estava dormindo aí que eu vi. Fala assim: a mensagem da cruz também é para mim. Amém? A mensagem da cruz, ela vai sempre ser para mim, para você. Ela vai continuar sendo a mensagem da nossa vida, cara. A mensagem da cruz vai continuar sendo a mensagem da nossa vida, da morte, da ressurreição de Cristo. Mas tem outra mensagem também, e agora eu quero ver a cara de vocês. Tem outra mensagem também que minimizou a cruz, e que jogou a realização das coisas, a plenitude das coisas para um futuro. Uma mensagem, meu irmão, que está dentro de um contexto bíblico, mas que de uma forma ali interpretada, direcionada, jogou tudo para um futuro. Jogou a plenitude das coisas para o futuro. Jogou a realização plena das coisas para o futuro. Jogou vencer as potestades e todos os principados para o futuro. Jogou a realidade da igreja ser esposa de Cristo para um futuro. E essa mensagem é a mensagem da segunda vinda de Cristo. Essa mensagem conseguiu, meu irmão, também minimizar e tirar o poder da cruz. E aí agora eu olho, né, para a carinha das pessoas. Que isso, profeta? Que heresia. Que isso, profeta? Que negócio terrível que você está falando. Não, meu irmão, eu estou falando de algo que é real. Antes de você me criticar, me julgar ou me dizer que eu sou um herege, vai estudar a Bíblia, vai estudar a história da igreja. Vai olhar, meu irmão, hoje, como eu falei, participei semana passada de uma igreja e estava falando sobre o tema transformação. Que a igreja pode transformar. Amém? Mas há 10, há 20 anos, há 30 anos atrás, a igreja, meu irmão, não ouvia esse tipo de mensagem. Infelizmente até hoje algumas igrejas não falam que é a igreja que vai transformar o mundo. A mensagem é: o mundo não vai ser transformado, o mundo está ruim mesmo, vai ficar pior, vai ser destruído, e o negócio é nós vazar daqui. O negócio é vazar, porque tá ruim, vai ficar pior. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão.
A resposta para esse mundo que está cada vez pior se chama Igreja de Cristo Jesus, amém? Que tem um cabeça chamado Cristo Jesus, amém? Olha como o evangelho da cruz de Cristo foi minimizado. Sabe o que essa mensagem de que não é responsabilidade da igreja, que nós temos que esperar mesmo, ele nos leva e pronto, aí o mundo é destruído. Sabe o que essa mensagem gerou? Gerou salvos, egoístas e paralisados. Salvos, egoístas e paralisados. Uma igreja paralisada, uma igreja inerte, uma igreja que não avançou, uma igreja que não cresceu, uma igreja que não se tornou influente, uma igreja que foi abrindo mão de tudo para o diabo. Foi abrindo mão de todos os meios, da comunicação, de todos os montes. Sabe, uma igreja que parou no tempo. Uma igreja que só pensava em fugir. Uma igreja que só pensava em escapar. E aí você pode olhar para mim e falar: que isso, profeta? Eu estou dizendo a verdade, meu irmão. E o pior é que nós nos tornamos assim. Porque o evangelho da cruz, que fica somente no primeiro nível de transformar a gente de pecador em salvo, se esse evangelho não evoluir na nossa vida, a gente continua sendo alguém que só quer escapar de alguma coisa. Você só vem na igreja para escapar de um problema. Você só vem na igreja para fugir de uma realidade que está difícil e que você não entende, que é essa realidade que está querendo te levar para a cruz. Está todo mundo sério, não olha assim para mim. Sabe, irmãos, em Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. Diga assim: plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tem alguma coisa diferente nisso. A plenitude do tempo, dos tempos, não tem a ver com algo que vai acontecer, tem a ver com algo que já aconteceu. E Cristo confirmou isso na cruz: está consumado. Jesus não veio para fundar uma religião. O que tudo isso tem a ver com a minha vida, profeta? Tem tudo, cara. Tem tudo a ver com a sua vida. De repente você está vivendo o que você está vivendo hoje porque você continua sendo um salvo egoísta. De repente você está vivendo situações na sua vida hoje porque você ainda não entendeu que a cruz, o processo da cruz ainda continua na sua vida. O processo da cruz, quando você foi lá, aceitou Jesus, eu aceito Jesus como único salvador da minha vida, amém. Não foi só nessa hora, cara. O evangelho da cruz continua na sua vida. Precisa continuar na sua vida. Ele precisa continuar na sua vida. Ele precisa continuar gerando morte na sua vida, como Paulo disse: só entrega a morte todo dia. Todo dia. Porque a cruz, preste bem atenção, por que o evangelho da cruz ele tinha que ser minimizado, limitado, podado? Sabe por quê? Porque a cruz não foi o lugar que Cristo morreu para um dia lá no futuro vencer as potestades. A cruz não foi um lugar que ele morreu para lá no futuro aí ele vence, não. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando. Repita comigo essa palavra: triunfando. Vamos parar um pouquinho. O que significa triunfar? Amém. Triunfando deles na cruz. A cruz não foi um lugar que ele morreu e depois ele ressuscitou ao terceiro dia para ele triunfar das potestades e principados num futuro que vem. Não, ele fez isso na cruz. Então eu vou te dar uma notícia: o seu problema não é o diabo. O seu problema não é o diabo. O problema da igreja hoje não é o diabo. A cruz foi onde Cristo, através do seu sacrifício, deu fim ao pecado. Repita comigo: o pecado teve um fim na cruz de Cristo. Hebreus 9:26. Ora, neste caso,
seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, olha aí o cumprimento dos tempos de novo na cruz. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, repita comigo, aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Repita comigo, o pecado foi aniquilado na cruz. Alguém sabe me dizer o que significa aniquilação ou ser aniquilado? Como? Exterminado? Destruído? Né? Amém? Vocês estão entendendo, meu irmão, a mensagem? Por que lá nós começamos dizendo que o poder de Deus é a cruz de Cristo? Eu vou te dar uma notícia nessa noite para você ficar bem feliz, ou triste, né, de repente. Depende do ponto de vista, de onde você está. Só como salvo você não pode transformar o mundo. Vou repetir, só como salvo você não pode transformar o mundo. Sabe por que os salvos esperam ser tirados? Porque como salvo eles não podem transformar o mundo. Só como salvos não podem. Por que eles não podem? Porque em Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ah, então, mas o salvo não é filho? A Bíblia diz que quando eu aceito a Cristo, eu recebo o poder de ser feito filho de Deus. O salvo é filho, mas ele ainda não sabe. Uma coisa é você ser, uma coisa é você saber. Uma coisa é você ser, uma coisa é se mover sabendo o que é. Tem muita gente aqui que não tem ideia do que é ser filho ainda, cara. Isso que é triste. Porque eu sei que tem muita gente sofrendo na vida. Tem muitos maridos aí sofrendo com problemas de vícios. Tem muitos maridos aí sofrendo porque não conseguem, sabe, ser um sacerdote dentro da sua casa. Ou porque estão vendo o seu casamento cada vez pior. Mas não sabem que como filhos, eles têm acesso à herança do Pai. E a herança do Pai é uma vontade boa, perfeita e agradável. Como salvo, meu irmão, nós não vamos transformar coisa alguma. E é por isso que o Senhor está levantando, sabe, esse evangelho que transforma, e não um evangelho que está sendo transformado. Porque a verdade é, meu irmão, que o evangelho hoje, de algumas casas, de alguns ministérios, meu irmão, tem se tornado um evangelho adaptável. Sabe aquele sentimento que a gente já teve, ou tem ainda alguns de nós assim, eu estou procurando uma igreja onde eu me sinta bem. Deixa eu te dar uma notícia, meu irmão, não procure uma igreja que você se sinta bem, procure uma igreja que você sente, ouça uma palavra e saia se sentindo mal de lá. Porque é nesse lugar, meu irmão, que você vai ser tratado. É nesse lugar que você vai ser confrontado. É nesse lugar que você vai ser transformado pelo evangelho de Cristo. Porque, meu irmão, não tem cabimento um evangelho que tem uma cruz aonde eu tenho que morrer. E eu continuar sendo um marido grosseiro, mal educado, que maltrata minha esposa e meus filhos. Não tem cabimento um evangelho que tem uma cruz aonde eu tenho que ir lá morrer. Que eu continuo sendo um funcionário, meu irmão, que enrola o meu patrão, que faz tudo errado. Não tem cabimento um evangelho assim. Sabe, o evangelho de Cristo com a cruz de Cristo, que é o centro, a morte dele na cruz, meu irmão, tem que transformar a minha vida por completo. Mas eu passei a vida inteira sendo assim, eu sou assim, meu irmão. Se você usa essa frase, eu sou assim, significa que você ainda não se encontrou com a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, o meu eu é crucificado. Na cruz de Cristo eu morro para poder dar lugar àquela vida que é plena, que é a vida de Cristo em mim. Irmão, eu já senti isso que você sentiu. Eu já me senti dentro do contexto de igreja, de um contexto de evangelho, vendo todos os dias as práticas da minha vida não mudando. Eu já senti isso de olhar para a minha família e ver que o meu casamento parece que cada vez estava pior. E olhar para mim mesmo e falar, puxa vida, eu não sou capaz de mudar. E hoje eu continuo
tendo a certeza que eu não sou capaz de mudar. Na realidade eu não tenho que mudar, eu tenho que morrer na cruz de Cristo, que é o verdadeiro evangelho. Porque quando eu morro lá, Cristo consegue se manifestar através da minha vida. Sabe o que eu vim dizer para vocês? Eu não estou bravo com ninguém, eu vim aqui dizer para você, meu irmão, que é possível ter um casamento diferente. Ah, profeta, já faz 20 anos, já faz 10 anos, já faz 30 anos. É possível, meu irmão, você a partir de hoje, de um evangelho genuíno, ter um casamento pleno, e você estrear isso com uma lua de mel, uma vida plena com a sua esposa e com a sua casa. É difícil para acreditar, né? Porque para aqueles que se perdem, é loucura. Mas para os que estão salvos, o poder de Deus. Sabe, um evangelho que tem uma cruz. Que eu não consigo mudar minhas atitudes dentro da minha casa. Um evangelho que tem uma cruz para mim morrer nele. Que não consegue mudar minhas atitudes no trânsito, que não consegue mudar minhas atitudes no trabalho, que não consegue mudar tudo isso na minha vida. Não é um evangelho de morte. O problema é que a gente quer uma igreja para se sentir bem. O problema é que a gente quer uma igreja para ouvir algo que é bom para a gente ouvir. Meu irmão, eu cansei de ouvir coisas que são boas para mim ouvir. Eu gosto das pregações que eu fico assim, ó, que nem você, assim, ó. Sabe? Não procure um lugar, uma igreja para você se sentir bem. Se você está aqui procurando isso, procure uma igreja para você ser confrontado. Procura uma igreja para você ir para a cruz. E a gente já sabe, quem vai para a cruz forçado é ladrão, né? Agora quem vai para a cruz por vontade própria é rei. Jesus fez isso, ele foi para a cruz por vontade própria, meu irmão. Eu me rendi, cara. Eu cansei de tentar ser, através da força do meu braço, aquilo que eu achava que era melhor. Quando eu decidi para a cruz de Cristo e me render, meu irmão, foi muito libertador. Sabe, existe um processo que acontece na cruz, para que a minha morte e eu me aproprie de ser filho. Só que aí, meu irmão, quando eu passo a entender que eu sou filho, eu também não permaneço aí. A cruz de Cristo, como eu falei, é como se tivesse 3 estágios. Primeiro, ela te tira da posição de pecador, te leva para ser salvo. Depois ela te faz entender que como salvo você também é filho. E depois a cruz, ela também te faz entender que você é filho e que você precisa amadurecer. Porque não basta ser só filho, tem que ser maduro. Porque só o filho maduro, meu irmão, consegue manifestar a Cristo. Só o filho maduro consegue entender os processos. Só o filho maduro não vive uma vida de murmuração, não vive uma vida de crítica, não vive uma vida de desobediência. E a maior característica de ser filho é obedecer, porque ele obedeceu até a morte de cruz. A maior característica de ser filho e de amadurecer é a obediência. Sabe, é render o nosso coração, é sujeitar o nosso coração para ouvir. Eu sei que tem muita gente aqui que está muito mal. Tem gente aqui que está mal. Tem casamentos aqui que estão maus. Tem pessoas aqui que estão arrebentadas por dentro. Mas ainda não conseguiram entender que você é filho. E que como filho você precisa, sabe, se expor. Se render. E ser confrontado. Em Romanos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto diz: não vos conformeis com este século. A palavra aqui fala sobre o século ou o mundo, né, ou sobre essa estrutura que eu não devo me conformar, é uma palavra que está traduzida como esquema, esquematizo. É uma palavra que fala sobre um esquema, uma estrutura. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com essa estrutura. De verdade, chegou num ponto da minha vida que eu falei: cara, eu não aguento mais carregar essa estrutura. Eu não aguento mais expressar uma vida que eu vivi dentro de um contexto de família. Eu não aguento mais expressar no meu casamento o que eu vi a vida inteira, às vezes dentro do meu lar.
Eu não aguento mais ser com a minha esposa, algo que eu vi a vida inteira acontecendo dentro da minha família. Chegou num momento da minha vida que eu falei, eu não aguento mais carregar, eu não aguento mais me conformar com isso, eu não aguento mais. Só que eu tinha dois caminhos. Eu tinha o caminho do orgulho, da soberba, e falar, não, eu sou assim mesmo, então se ela quiser continuar casado comigo, ela vai ter que me aceitar, né? Vai ter que conviver assim comigo, porque eu sou assim, é minha criação, o meu jeito de ser. Sabe, isso aí é orgulho, cara, isso é soberba. O Evangelho de Cristo pode quebrar isso na sua vida. Se você é um cara grosseiro, um cara rude, o Evangelho de Cristo, meu irmão, faz você ficar um cara amoroso, um cara que abraça, que beija, um cara que mostra carinho, porque a cruz de Cristo muda você. Isso eu falo porque eu testemunho isso, meus pais estão aqui na igreja, mas, sabe, eu aprendi com Cristo a demonstrar carinho, que eu não conseguia fazer. É possível, ei, é possível ser transformado pela cruz de Cristo. Ei, é possível você ser diferente do que você é hoje. Ei, é possível o seu casamento ser restaurado a partir do entendimento da cruz que você tem que ir. Ei, o Evangelho de Cristo é a cruz, e lá você morre para dar uma nova vida, para viver uma nova vida que é Cristo. Ei, é possível, sabe, você ter uma nova história. Ei, o Evangelho genuíno de Cristo, ele produz transformação na sua vida. É possível, cara. É possível, eu vivo isso hoje. Só que esse processo não para, esse processo ele vai levando você gradativamente para essa cruz, para esse lugar de entrega, para esse lugar onde você abre mão, para esse lugar onde você baixa a cabeça e ouve as pessoas, para esse lugar que você fala, é verdade, eu ajo assim o tempo todo, eu falo dessa forma, eu me firo com palavras, só que às vezes a gente não consegue nem pedir perdão daquilo que a gente faz. Para de sofrer. Entenda hoje que existe um Evangelho que fala sobre a cruz de Cristo, e ela vai ser contínua na sua vida. Ela pode produzir, meu irmão, uma nova vida sobre você. Não vos conformeis com este século, né? Aí em Filipenses 3,10 diz assim, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Preste bem atenção, duas palavras. Não vos conformeis com este mundo. E aqui, conformando-me com ele na sua morte. Nós somos chamados para não nos conformar com esse esquema. E quando eu estou falando de esquema, não deixa sua mente vagar e levar lá para o governo, a política. Tudo isso está dentro do esquema. Mas tudo isso está dentro do esquema que está dentro do homem. O maior esquema maligno, o maior esquema destrutivo, sabe onde está? Está dentro de você. Se chama natureza adâmica caída. E esse esquema nós não podemos conformar, e a única maneira de fazer isso é levar para a cruz. Conformando-me com ele na sua morte. Jesus está te chamando para você ir lá com ele. Todo dia. Todo dia que eu acordo pela manhã, e todo dia que eu vou me deitar à noite, eu falo, Senhor, mais um dia de cruz. 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 Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus.